Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Bom dia, vida para você. Sempre com uma palavra de fé, amor e esperança no coração de Deus, para o seu, para o meu, para o nosso coração. Amém? Queremos louvar a Deus, glorificar o Senhor pela sua vida. Você que está aí nesse momento ouvindo, assistindo, compartilhando, não se esqueça, já deu seu like? Ó, dê o seu like, é importantíssimo. Bote um comentário, a cidade que você está ouvindo, como é que está sendo o seu dia, o que tem sido um bom dia a vida para você. É importante você comentar, também compartilhar com os seus amigos nas redes sociais. Então curta, comente e compartilhe. Deixa eu falar com você também do Reino em Pauta, isso, canal do nosso amado pastor Amarildo Leite Milk Pereira, um homem dos olhos azuis, voz rouca, maravilha, bênção de Deus. Você já esteve lá? Já conhece o Reino em Pauta? Então, ó, o link do canal vai estar na descrição do nosso vídeo, é só clicar lá e começar a ouvir as mensagens do Reino em Pauta, ok? Estamos falando sobre deserto, lugar de crescimento. Você já tinha parado para pensar nisso? Ou você é daqueles, como muitos, que não gostavam nem de ouvir o nome deserto, a palavra deserto? Porque deserto traz em mente sofrimento, deserto traz em mente escassez, deserto traz em mente lugar de dificuldade, lugar difícil de passar, lugar de provação. E o deserto, irmão, é tudo isso realmente. Só que é mais que isso. E quando você amplia a sua visão sobre o tema, quando você começa a entender em Deus o que é o deserto, ou o que são os desertos da vida que você passou, você começa a compreender que é lá no deserto que Deus trabalha para edificar a sua vida. Nós estamos falando das provas, isso que o povo enfrentou quando saiu da terra do Egito e estava sendo levado por Deus para a terra prometida. Deus estava no meio deles, guiando eles. Então eles estavam andando aonde? Na direção de Deus. E na direção de Deus, no caminho de Deus, tinha deserto. Engraçado isso, né? Porque a gente acha que no caminho de Deus vai ter só bonança, que no caminho de Deus vai ter só sombra e água fresca, que no caminho de Deus vai ter só mamão com açúcar. Não, porque essas coisas, sombra e água fresca, mamão com açúcar, só bênção e só vitória, não fortalecem você, não preparam o seu coração, o seu espírito para a vida, para a realidade da batalha que vivemos, porque lutamos uma batalha. Então, em Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao 7, você vai ver eles enfrentando a terceira prova. É a prova da água, é a prova da sede. Lá, assim que eles atravessam o caminho 3 dias, eles encontram as águas de Mara. Eram muitas águas, só que elas eram amargas. Lá foi um tipo de prova. Agora eles estão caminhando e não há água, nem amarga, porque se tivesse amarga eles beberiam, dando glória a Deus. Eles olham para um lado, para o outro, não encontram água, levantam os olhos para tentar enxergar o mais longe possível, só vê areia e montes de cascalho. Não tem água e não tem fonte de água. E eles estão sedentos, boca colando de tanta poeira, doido por uma gota, uma garrafa de água, e não tem água. Aí vai dizer para nós, lá do versículo 1 ao 7, do capítulo 17 de Êxodo, que eles começam a contender com Moisés. E Moisés pergunta: por que vocês estão contendendo com Deus? Vocês não estão falando de mim, vocês estão falando de Deus. E Moisés então vai clamar a Deus, porque Moisés, ele começa a perceber que ele corria risco de vida. O povo estava tão agitado, o povo estava tão nervoso, o povo estava, com sangue nos olhos, como dizem aí, que poderiam apedrejar Moisés a qualquer momento, achando que a culpa fosse dele. E não era. Achando que ele era o cara que tinha que prover, que ele era o cara que tinha que fazer, e não era. Ele era só um porta-voz, ele era só um instrumento, quem fazer a Deus através de Moisés. A gente precisa entender que todas as pessoas que estão ao nosso redor, eu, qualquer outro pastor, bispo, apóstolo, nós somos apenas canal de Deus para a sua vida, não somos nós que fazemos.
Não é o nosso nome que tem que ser glorificado, exaltado e colocado no outdoor. É o nome dele. De quem? Daquele que Deus exaltou com a sua glória, o seu poder. Daquele Jesus, aleluia, o seu, meu, nosso Salvador, que recebeu o nome sobre todo nome. Assim aprove a Deus exaltá-lo, glorificá-lo, dando a ele um nome que está acima de todos os nomes. E qual diz a Bíblia que um dia todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa terceira prova, nós podemos dizer que é a água da rocha. Qual o ensinamento? Deus é aquele que dessedenta a nossa alma. Não adianta você buscar água em outro lugar. Não adianta você armazenar água em cisternas rotas. Deus é o único que pode dessedentar a sua sede, a sede espiritual que você tem. Lembra do caminho de Samaria, aquela mulher que ia no poço pegar água? Quando Jesus vira para ela e fala: se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. E a mulher fala: você não pode me dar água, você não tem como tirar água desse poço. Jesus diz: não estou falando desse poço, porque quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Eu estou falando de uma água que quando você bebe, o seu espírito não tem sede, a sua alma não tem sede, porque ela dessedenta você, ela completa você, ela te enche, ela produz vida na sua vida. Eu estou falando, Jesus está dizendo, da água viva que desceu do céu. Quem é eu que falo contigo? Disse Jesus para aquela mulher. E aquela mulher: dai-me dessa água. Ah, eu preciso dessa água. Em vez de você contender porque falta isso, em vez de você contender porque falta aquilo, em vez de você abrir a boca e murmurar porque não cantar o louvor que você queria, quem ministrou não foi quem você gosta, quem pregou não é uma pessoa que você vai com a cara dela, ou com o trejeito, ou com a voz. Não murmure, louve e glorifique ao Senhor pelas provisões que Deus tem feito na sua casa e na sua vida. Deus é aquele que dessedenta a nossa alma, é Ele que mata a sede da sua alma. Aleluia! Você consegue entender isso? Então é no deserto que você aprende que Ele dá água. Então Deus falou para Moisés: Moisés, vai ferir a rocha e a rocha vai dar água. E Moisés pegou a vara que estava na mão e feriu a rocha, e da rocha brotou água, e aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, beberam água. Agora, se você é bom de matemática e sabe fazer conta, querido, quantos litros saiu de água daquela rocha? Para matar a sede de mais de 2 milhões de pessoas. E com certeza tinham cântaros para carregar, para encher e carregar no caminho. Quantos litros saíram de lá? Milhões e milhões de litros de água. Você entende isso? Que a provisão de Deus não é pequena. Que a provisão de Deus não é coisa sem grandeza. Porque tudo que Deus faz é grande. Eu quero orar com você e pedir que Deus venha fortalecer a sua e a minha fé. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, eu glorifico o teu nome, porque tu és o nosso provedor que dessedenta a nossa alma, e como a nossa alma tem sede de ti, sede do Senhor. Então vem trabalhando em nosso coração, vem trabalhando em nossa vida, vem operando milagres, vem fazendo o seu nome ser glorificado e venha nos ensinar o que precisamos aprender para trafegar nesse caminho chamado deserto, porque é lá que vamos crescer para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração. Até amanhã, se assim Deus permitir. Bom dia, vida para você.